Bom dia, Beto! Tá dando para me ouvir aí? O som tá bom? Tá sim, tá, não tá ruim não, dá para ouvir tranquilo, tá? Só tá assim, tipo, você fala, dá tipo um eco, né? Mas é pouco, a intensidade é pouca. Assisti sua palestra esses dias, viu? A que você fez lá no, como é o nome? O Centro Espírita que João participa, né? Rei, Cristo Rei, isso aí. Tá tudo tranquilo, né? vê se melhorou agora. Melhorou o Tá. som? Não, tá do mesmo jeito. Mas não tá ruim, não, dá para ouvir, viu? Você já foi em configuração? Tem aqui, ó, você entra na parte de cima e você faz a configuração. Você entra aqui na configuração e tem configuração de áudio. Eu sempre o meu eu coloco no automático, para ele ajustar o som, viu? Mesmo que eu tô vendo. Melhorou agora aí, não? Sim, agora sim. O Melhorou? som melhorou. Eu fui lá em configuração mesmo. Ah, então ótimo. Não, agora tá ótimo, viu? Tá? Vamos João, esperar agora, galera. Isso, João já chegou. Bom dia, João. Apesar que o áudio dele está desligado, o microfone está desligado. Gostou da minha palestra? Gostei, foi muito interessante. Você conduziu as pessoas à reflexão, né, do papel delas nesse atual cenário, né, na questão que nós somos espíritos em evolução e crescimento, e as experiências reencarnatórias estão proporcionando esse crescimento nosso. Só que tem que ter Está me uma... ouvindo agora? João, sim, bom dia. E Como é que você está? Tá bem mesmo? eu estou para lá de bom. Aê! Coisa boa, João. Bom saber, viu? Pois é. Já são 8 horas e 28 minutos, né? Vamos esperar o pessoal chegar aí para... Tem alguém faltando hoje, Roberto? Não, que eu saiba, ninguém, pelo menos, não colocou no grupo, tá? Ah. Cadê o Wilson, delegado de Juazeiro? Ainda não chegou, e ele que vai fazer a primeira apresentação, né? É. Marcos! Bom dia, Marcos! Oi, Não tá... Marcão chegando. Agora que você botou o fone de ouvido, eu vou falar, bom dia, Marcos! Bom dia, bom dia. Como é que você está? Tudo bom? Tudo em paz, graças a Deus. Rapaz, eu na próxima encarnação vou ser professor aposentado para poder ter um fone de ouvido tão bonito quanto o seu, viu? Só que esse daqui não é meu, não, é do meu filho. Oh, gente. Olha, tá gravando e a gente começa conversando esses assuntos aí. Tem que ficar quietinho. Cadê Anderson, Roberto? Tá chegando agora. Tá chegando agora nesse momento. Bom dia, meu povo. Bom dia, Anderson. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus. Muito Oxalá bem. lhe ouça. Fred chegou também, mas está com o microfone desligado. Itamar está chegando. Bom, pessoal, deixa eu só renomear aqui. Fica o convite a todo mundo, quem quiser renomear seus nomes, tá, gente? E fazer como eles falaram, colocar o nome da cidade ao lado, é bom. Certo? Até para que as pessoas que estão nos acompanhando possam saber de onde estamos falando. É uma questão de posteridade, né? Como o Tamar gosta muito de falar, para ficar o registro, né? Deixa eu ver, colocar aqui. Bom dia, galera. Bom dia, Tamar. Bom dia, Itamar. Pessoal, em respeito, hoje é muito assunto, pouco tempo para todo mundo falar, então vamos dar início, são 8h30, certo? Só um aviso, pela organização que nós fizemos, era para esse mês o Wilson assumir a coordenação, mas por motivos, como ele tem comentado no grupo, de trabalho, coisas que ele não tinha como prever antes, ele realmente está atolado. Eu reagendei, coloquei ele para o final da fila da nossa organização mensal, certo? E assumirei até o final do mês a coordenação, tá bom, pessoal?
do estudo novamente, e a partir do mês que vem a gente dá sequência, segundo o cronograma. Gostaria de deixar registrado aqui também os meus agradecimentos e a parabenização ao nosso irmão Fred, que encarou inicialmente esse desafio e, ao meu ver, conduziu de forma muito brilhante, certo? Então, convido a todos para a gente fazer uma pequena prece agora e nos concentrar, tentar nos desligar um pouco do nosso dia a dia, né? Nos desapegando da maioria dos nossos pensamentos e pedindo a Deus a presença dos bons espíritos, a presença dos nossos anjos guardiões, que todos eles possam auxiliar cada um de nós a compreender da melhor forma possível esses escritos, compreender a intenção dos espíritos, para que possamos juntos chegar o mais próximo possível de um entendimento da verdade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por mais essa reunião, que assim seja. Hoje, pessoal, Fred botando plano de fundo ali para ele. Gostei, viu, Fred? Hoje é dia 11/4, para quem está nos acompanhando depois no YouTube, tá, pessoal? Hoje é dia 11 de abril de 2021. Nós hoje estudaremos a Revista Espírita de outubro de 1860. Estamos quase acabando no terceiro ano da Revista Espírita, né? E estudaremos 3 artigos do mês de outubro. O primeiro, 3, na verdade não, na verdade são vários, né? Mas dividimos em 3 palestrantes. O primeiro vai falar de respostas do senhor Allan Kardec à Gazette de Lyon e ao senhor redator da Gazette de Lyon. São artigos complementares. Um é o Kardec falando do artigo, o outro é a resposta que Kardec dá. Quem vai falar é o Wilson, e terá 15 minutos para falar sobre o assunto. Depois nós teremos Robertinho falando do banquete oferecido pelos espíritas lioneses ao senhor Allan Kardec e a resposta que Allan Kardec deu a eles, né? E depois nós teremos João falando sobre as dissertações espíritas, que são várias nessa edição. Tá bom, pessoal? Não, eu vi, Fred, que João não chegou ainda, mas a gente vai ter que dar continuidade, né? João não chegou. Ô, Anderson, Wilson não. O Oi, Wilson, Tamar. né? Oi, Tamar. Ontem à noite o Wilson ligou para mim, já era tarde, Certo. dizendo que teve um problema dele na escala e me pediu para eu apresentar o artigo que ele não tem condição. Pronto, beleza. Pode ser? Então eu vou apresentar e aí já desconta na minha próxima, na próxima apresentação minha. Tá, fica tranquilo. Aí eu reagendo. Eu boto o Wilson no seu lugar na próxima apresentação. Tá bom? Eu já cheguei, rapaz, do tempo primeiro que você. Não, eu falei errado, João. Vou falar Wilson e falei João. Desculpe-me. É o amor, viu? Olha, rapaz, vocês estão barganhando muito. Me deve 2, olha, só porque eu errei, tá pedindo 2 minutos já. É assim mesmo. Então vamos lá, gente. Vamos passar a palavra para Fred. Eita, a cabeça hoje está demais. Para nosso amigo Itamar, que vai substituir o Wilson hoje, que vai nos falar sobre a resposta do senhor Allan Kardec à Gazette de Lyon, né? E ao senhor redator da Gazette de Lyon. Itamar, meu amigo, 15 minutos. Fica à vontade. Beleza. Esses 2 artigos, na realidade, têm uma relação com a visita que Kardec fez à cidade de Lyon. Lyon fica mais ou menos a uns 460 quilômetros da França, de Paris, né? E vamos lembrar que era a cidade de Kardec, né? Kardec nasceu em Lyon. E aí, Kardec, como sendo divulgador, de vez em quando fazia algumas viagens. E em 1860 ele fez essa viagem a Lyon para divulgar o espiritismo. E depois ele vai voltar em 1862, tem até a revista Espírita 1862, tem aquela publicação sobre as viagens que Kardec fez. Mas antes de Kardec chegar, cerca de um mês antes de Kardec chegar, pelo que a gente percebe a nível de cronologia, em agosto, 2 de agosto de 1860, é publicado na revista, ou melhor, é publicado na Gazeta, no jornal de Lyon, na Gazeta de Lyon, é publicado uma matéria onde o redator só tem as duas, traz uma série do espiritismo. Lógico, se estava antecedendo, tanto é que no artigo nós vamos ver
que ele vai dizer, olha, tá vindo aí o chefe para trazer essas informações malucas, e o Cabra faz uma série de críticas. O título já diz, uma sessão entre os espíritas, foi o título do artigo que foi publicado na Gazeta. E logo no início, né, simplesmente ele já começa a chamar os espíritas de certos alucinados, e cuja profissão era se crerem em relação com os espíritos. E aí ele começa, o artigo que foi publicado, embora não tenha sido traduzido, transcrito na íntegra, né? Kardec pegou algumas partes dele. Aí ele vai dizer, olha, o espiritismo, entretanto, não é senão uma das 1000 formas desse estado patológico. Percebamos que o tempo inteiro ele queria colocar alcunha de alucinação, de patologia em relação aos espíritos. Quando ele diz, ó, é um estado patológico no qual o ser humano pode cair. E essas 1000 aberrações, na antiguidade, na Idade Média, isso já foi normal. E aí ele vem dizer, olha, condenados prudentemente pela igreja. A história nos mostra justamente que a Idade Média, a igreja mandou um bocado de médios para a fogueira, né? Muitos médios foram parar na fogueira. E ele continua dizendo, os espíritas têm um jornal em Paris, que é esse jornal que a gente está estudando agora, né? Jornal de Estudos Psicológicos. E aí é onde ele vai dizer, breve essa loucura nova, renovada das antigas, virá cair sobre a cidade de Lyon. Lyon possui espíritas. Aproveitando a visita de Kardec, ele pegou isso aí. E aí ele busca fazer uma relação, busca denegrir, diminuir o espiritismo, quando ele atrela que os adeptos do espiritismo eram os obreiros, eram os operários, pessoas que não tinham muita racionalidade. E ele traz uma informação interessante de que ele participou de uma reunião mediúnica, de uma sessão mediúnica, de uma sessão lá em Lyon, e ele disse, fui convidado, 20 a 25 pessoas dos dois sexos, comprometendo-se entre elas o vosso servidor, quer dizer, o articulista, que estava presente, fazia o círculo ao redor da mesa. E aí ele traz, na visão dele, a maneira e o formato e as perguntas que eram feitas, justamente sempre depreciando. Uma dessas coisas ele diz, olha, outro jovem se aproxima a seu turno e pergunta se o espírito de seu pai acompanha e protege nos combates, quer dizer, um soldado. Resposta sim. Tomamos à parte esse jovem e lhe perguntamos, desde a época que seu pai estava morto, desde quando seu pai estava morto, ele diz, não, meu pai não está morto. Então, ele busca justamente descaracterizar o formato, a maneira e as informações contidas nas sessões mediúnicas. E vem uma outra questão interessante que ele traz, que eu não acredito que tenha sido verdadeira isso. Quando foi feita a pergunta através do médium, uma pessoa perguntou, uma supersticiosa pergunta, por que a sexta-feira é um mau dia? E aí a resposta que porque Moisés, Salomão e Jesus Cristo morreram nesse dia. Veja que o tempo inteiro ele continua nessa vibe de descaracterizar. E por fim, no penúltimo e último parágrafo, ele vai dizer, ó, mas nós perguntamos, não seria melhor impedir pobres, loucos a se tornarem ainda mais? Antigamente a igreja era bastante poderosa para impor silêncio a semelhantes divagações. Hoje, uma vez que as autoridades religiosas são impotentes, outra autoridade não deveria intervir nesse caso e pôr fim à prática das quais o menor inconveniente tornar ridículos aqueles com os quais se ocupem. Ou seja, ele diz, olha, já que a igreja não tem mais autoridade para fazer isso, não é interessante que outra autoridade venha parar com essas facetas de alucinações? Foi justamente, percebe-se que fora o fim desse artigo que foi publicado. Kardec manda uma defesa, assim que chegou lá, em Lyon, que mostraram esse artigo, aí Kardec encaminha para a redação a resposta. Só que tudo indica que não fora publicado. E aí eu me reporto àqueles 2 artigos que eu e Beto apresentamos a semana passada, há 15 dias atrás, que foi justamente do maravilhoso do sobrenatural,
que também foram publicados, né, aqueles artigos de Louis Figuier, que foram publicados no jornal e que Kardec trouxe uma resposta, só que a resposta foi publicada, foi diferente. Mas ali também, aqui a gente percebe a mesma coisa, gente. Artigos que eram publicados nos jornais da França da época, ou no caso de Lyon, que eram publicados, que Kardec tinha acesso, e que visavam atacar, denegrir, diminuir ou principalmente descaracterizar o espiritismo, aí Kardec entrava. Kardec trazia esses artigos para a Revista Espírita. Vamos nos lembrar o que ele falou lá, em 1858, do objetivo da Revista Espírita. Além de ser o laboratório, trazer informações para os leitores de outros lugares, para que as pessoas tivessem conhecimento e também como sendo um instrumento de defesa dos princípios espíritas, que isso é interessante. Perceba na resposta de Kardec aí, quando ele vai trazer informações de que ele não está defendendo a ele próprio, mas sim os princípios da doutrina. Olha o que ele diz logo aí. Nesse artigo, não fui atacado, senão indiretamente. E sou na pessoa de todos aqueles que partilham das minhas convicções. Ele disse, olha, ele não me atacou pessoalmente, mas atacou a mim, o princípio que eu abraço, eu enquanto espírita. E aí ele diz, mas isso nada seria se as vossas palavras não tendessem, olha aí o mais importante disso aí, qual foi o objetivo de Kardec? A defesa. Se as vossas palavras não tendessem a falsear a opinião pública sobre o princípio e as consequências das crenças espíritas, derramando o ridículo e a censura sobre aqueles que as professam e que assinalam as vinditas legais. E mais na frente ele diz, não crede, Senhor, que o meu objetivo seja de procurar vos convencer. Kardec não tem objetivo de convencimento. Ele simplesmente é demonstrar uma cortesia, mas uma defesa. Percebam uma coisa, gente, às vezes nós nos omitimos, aí eu vou abrir um parêntese, viu? A opinião pessoal minha de Itamar. Vou abrir um parêntese. Eu percebo que no movimento espírita, inclusive aí vai as federativas, quando às vezes se distorce, se ataca o espiritismo, um silêncio sepulcral. Um silêncio, não, porque nós somos caridosos, nós temos que compreender. Uma coisa é defender o ser, outra é defender justamente a doutrina. Então tem que ficar claro. E nesse período de pandemia agora, nós percebemos muito isso, uma omissão enorme das federações em mostrar claro, essas mensagens aí, esses fake news, isso aí está indo de encontro com os princípios, essas vacinas espirituais, uma omissão muito grande. Aí, opinião minha pessoal, eu acho que deveria sim ser mais incisivo no esclarecimento. Aí Kardec continua. Não, se tivesse discutido seriamente os princípios, se a eles opusesse os argumentos, quaisquer bons ou maus, teriam podido responder. Vamos fazer agora uma tração paralelo entre esse artigo do jornal, do senhor CM, com aquele artigo do senhor Louis Figuier, e a defesa que Kardec fez dos dois. Kardec não encontrou nem embasamento para defender, porque o cara simplesmente só veio chamar os espíritas de doido, de maluco, de uma crença de alucinado. E aí Kardec disse, olha, se você tivesse batido, denegrido os princípios, a gente ia discutir. Lá com o senhor, do maravilhoso do senhor Figuier, ele foi pegando ponto por ponto e dissecando, contraponto, que foi diferente. Agora, gente, Eleni de Senhor do Bonfim, que está no outro grupo de estudo, né, no grupo 2, trouxe uma informação fantástica um dia desse sobre, né, a cortesia e a educação de Kardec. Veja que mesmo o cara chamando de doido, em nenhum momento Kardec contrapõe. No mesmo nível, ele é educado, né? Ele é um cara assim polido, ele é um cara extremamente elegante. Eu diria que Kardec é um cara elegante, que me falta essa elegância em alguns momentos, eu fico assim meio agoniado, às vezes a gente vai, mas a gente não consegue ir nessa direção. E Kardec é um cara extremamente elegante. Veja as respostas que ele vai dando. E aí ele diz ainda mais na frente, olha, toda a vossa argumentação se limita a nos qualificar de ineptos
E aí Kardec diz: eu me limito, pois, a levantar o que as vossas assertivas têm de inexato, fora de todo o personalismo. Ou seja, Kardec identifica que o cara, na realidade, só quis se aparecer ali. E aí Kardec convoca ele: quando tiverdes dado ao estudo do Espiritismo o tempo moral necessário, e vos previno que dele é necessário muito. E aí Kardec traz uma informação interessante para a gente também, viu? Quando tiverdes assistido como observador, consciencioso e imparcial, algumas milhares de experiências. Vou repetir isso aqui, que é fantástico. Quando tiveres assistido como observador consciencioso e imparcial, algumas milhares de experiências. João é testemunha aí, Marcos também, Fred, Roberval, pessoal que eu tive contato mais lá uns 30 anos atrás, de quantas pessoas participaram de atividades mediúnicas, inclusive na condição de médium, que desapareceram do movimento espírita. Eu conheço um bocado. Por que isso? Porque o fenômeno em si não convence. Se a gente chegar hoje, vamos assistir uma reunião mediúnica, e tem determinadas reuniões mediúnicas que parecem mais um negócio de doido, né? 4, 5, 6 médios de uma vez, falando um bocado de coisa que não tem nada a ver, sem nenhum nexo, sem nenhuma conexão, sem nenhum critério. Que convencimento tem aquilo? Não tem, gente. Então, acaba assistindo uma reunião dessa e saiu, esses cabos é tudo doido mesmo. Eu me lembro, João, acho que você deve se lembrar, na reunião mediúnica, Beto não fazia parte ainda não, em Baixa Grande, há muitos anos atrás, quando o Rui Diamantino estava presente, eu acho que o Roberval estava, Lia, o pessoal de Piritiba estava. Um minuto, viu, Tamar? Certo. E aí o Rui Diamantino trouxe uma informação, disse: João, isso aqui está parecendo mais uma reunião de Assembleia de Deus, o pessoal da Assembleia de Deus, João. 5, 6 comunicações de uma vez. Beleza. Só para fechar aí, no final, Kardec vem trazer informação, né, de que o que faltava na realidade para esse senhor era conhecimento do Espiritismo. E aí ele traz uma série de argumentações no final sobre o que verdadeiramente vem a se fundamentar o Espiritismo, que é a crença na sobrevivência da alma e a possibilidade das comunicações dessas almas dos espíritos. O fundamento do Espiritismo, e ele traz justamente o quê? O fundamento do Espiritismo é a existência ou a pós-existência do espírito depois da morte. A vida continua. E por que essas pessoas que continuam vivas não podem se comunicar? Então, Kardec vem trazer justamente essas informações, contrapondo aquela tese, aquelas informações de que nós espíritas somos malucos. Beleza. Tamar, meu amigo, muito obrigado. Sei que foi difícil. Eita, para os 3 hoje, viu? É um desafio muito grande. Agora é a vez de Robertinho. Vamos aí. É quase como pular corda na hora do pinga-fogo. Robertinho, meu amigo, agora Robertinho vai falar para a gente sobre o banquete oferecido pelos espíritas lioneses ao senhor Allan Kardec e a resposta do senhor Allan Kardec. 15 minutos para você também, Robertinho. Fica à vontade, meu amigo. Tá fechado seu áudio, Robertinho. Como você falou, né, é um artigo muito interessante, muito enriquecedor, tá? Mas vamos tentar abordar aqui da melhor maneira possível. No caso aí, como você falou, foi um banquete que foi oferecido pelos espíritas lioneses para Allan Kardec, e isso aconteceu em 19 de setembro de 1870, né? Então, nesse artigo, Kardec, ele expõe, né, uma mensagem do senhor Guilherme, demonstrando os sentimentos dos espíritas lioneses quanto à doutrina espírita e o trabalho realizado por Kardec para a divulgação desses ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores, né? Só que, inicialmente, Kardec ele até hesitou em publicar essa homenagem, né? Mas, com o intuito de evitar uma má interpretação, como falta de reconhecimento, ele preferiu publicar nessa revista espírita de outubro de 1860. Então, o senhor Guilherme, ele inicialmente afirma que a felicidade por parte dos espíritas lioneses, o fato dos sentimentos estarem mais depurados e afetuosos, de suportarem com coragem
os reveses da fortuna, de repelirem as condutas baseadas na astúcia e na mentira para adquirir os bens terrenos, se deve ao conhecimento dado pelo Livro dos Espíritos. Ele também acrescenta que dia virá que os seres humanos serão mais fraternos e dedicados à mesma fé, e que a caridade será a conduta diária de cada um. E tudo isso vai se dever também ao Livro dos Espíritos. É importante nós ressaltarmos que, nessa época, já tinha sido lançada a segunda edição do Livro dos Espíritos. Isso nós podemos confirmar num livro de Canuto de Abreu, chamado O Primeiro Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na sua página 7, onde ele afirma que a segunda edição francesa do Livro dos Espíritos foi lançada em 18 de março de 1860. O Sr. Guilherme, ele finaliza prestando as homenagens a Kardec, o Espiritismo, a Sociedade Espírita Parisiense, e, no final, ele afirma ser Paris o cérebro do Espiritismo e Lyon o coração. E aí nós temos a resposta de Kardec em relação a isso. Então, Allan Kardec, ele demonstra nessa resposta dele uma humildade que não é muito comum, né, de pessoas que realizam trabalhos tão importantes como o realizado por Kardec, né? Ele não quer, de forma alguma, ter mérito nenhum nesse trabalho realizado por ele, e que todos os elogios, né, dados eram mais direcionados à doutrina do que a ele, que ele afirma se sentir mais um humilde operário. Interessante para a nossa reflexão isso, né? Ele continuou afirmando que os adversários da doutrina só o combatem por não compreender. A gente percebeu isso nesse artigo trazido por Itamar, né? Porque combate desconhecendo. Então, a gente só pode falar daquilo que a gente conhece, que estuda, que se aprofunda, né? É importante. Ele continua enfatizando que o Livro dos Espíritos teve como resultado fazer ver o seu alcance filosófico. E aí nós vamos nos reportar a um artigo da Revista Espírita de maio de 1864. O título do artigo é A Escola Espírita Americana. E o Kardec ele coloca o seguinte: o espiritismo experimental surgiu na América, mas a parte teórica e filosófica encontrou na Europa melhores elementos para o seu desenvolvimento. Os fatos lá, primeiro, despertaram a curiosidade, que foi o caso das mesas girantes. Não ocorreu o mesmo desde que se desenvolveram as consequências morais desses mesmos fatos para o futuro da humanidade. Desde esse momento, o espiritismo tomou lugar entre as ciências filosóficas. É muito interessante isso. Eu estou tendo a oportunidade de ler o livro de Paulo Henrique de Figueiredo, que é a Autonomia, a História Não Contada do Espiritismo. É interessante como foi construindo esse conhecimento da ciência filosófica, desde o iluminismo, no século XVIII, né? E a construção da psicologia espiritual, né? E depois por Menem de Biran, né? Que ele construiu essa ideia, e depois nós tivemos Victor Cousin, que trouxe o conhecimento do espiritualismo racional até se construir a questão das chamadas ciências filosóficas, né? Então é interessante a gente ressaltar esse ponto muito importante. Agora, o interessante é que algo que impressionou Kardec, né, foi o número de adeptos existentes em Lyon. E nisso nós vamos nos reportar esse artigo que o Itamar apresentou, que foi a resposta do senhor Allan Kardec à Gazeta de Lyon, né, que está agora na Revista Espírita de outubro de 1860, onde Kardec afirma existir, naquela época, veja bem, 1860, 5 ou 6 milhões de espíritas, naquela época, né, naquela atualidade. Na nossa atualidade, segundo pesquisa, existem em torno de 13 milhões de adeptos à doutrina espírita, sendo que o Brasil, né, na realidade, existe o maior número, está em cerca de quase 3 milhões, 2,3
milhões de espíritas. Aí nós vamos ver que Kardec, ele se aprofundando, né, porque na realidade ele faz uma explanação sobre a doutrina espírita. E ele explica que existem 3 categorias de adeptos do espiritismo. O primeiro deles são os que se limitam a acreditar na realidade das manifestações e que antes de mais buscarem os fenômenos do que os conhecimentos filosóficos trazidos. Então, para esse grupo de pessoas, o espiritismo é uma série de fatos mais ou menos interessantes. Então, são aqueles que eu digo assim, que são aqueles que buscam mediunismo e não o conhecimento espírita. No segundo, ele fala que vem algo mais que os fatos, não só vê os fenômenos em si. Compreende seu alcance filosófico, admiram a moral que dele resulta, mas não o praticam. Olha, para eles a caridade moral é uma bela máxima, é mais uma questão utópica do que algo praticável, né? Nesse grupo de adeptos da doutrina espírita. E os terceiros, enfim, não se contentam somente a admirar a moral. Olha que interessante. Praticam e aceitam todas as suas consequências. Suas relações são sempre seguras, porque suas convicções os afastam de todo pensamento do mal. Em tudo a caridade lhes é a regra de conduta. São estes os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. E aí nós nos lembramos que Kardec, né, que aí já foi em 1863, ele coloca esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, onde ele fala sobre os bons espíritas, né? Então, ele coloca lá que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as más inclinações. Então, ele mostra qual é o propósito da doutrina espírita e o que é ser, na realidade, espírita. Já que, dentro do movimento, na nossa atualidade, nós encontramos muitos companheiros nossos que acreditam que ser espírita é ter conhecimento das obras espíritas somente pela leitura e das obras espíritas complementares. Então, por terem lido, já entendem que absorveram todo esse conhecimento, que apreenderam. E, na realidade, Kardec demonstra que é essa mudança comportamental que precisamos ter em nossas condutas e o esforço para as más inclinações, né, para os desejos, para as paixões que, na realidade, desencadeia as nossas quedas e as nossas necessidades de expiação. Então, Kardec, ele começa a dar uns conselhos assim que, ao meu ver, foram muito importantes, né, para a reflexão, inclusive, do movimento espírita da nossa atualidade, tá? O primeiro deles é sobre um número reduzido de participantes em uma reunião mediúnica, né, onde ele afirma que as melhores comunicações são obtidas em reuniões pouco numerosas. Os pequenos grupos serão sempre mais homogêneos, afirmando que os espíritos, né, maus que buscam incessantemente semear a discórdia, ferindo a suscetibilidade, né, terão sempre menos domínio num pequeno grupo do que num grupo mais numeroso, que é heterogêneo. Então, num grupo menor, num grupo mais homogêneo, há uma maior facilidade de se construir laços de respeito, de confiança, de amizade, o que dificulta a influência dos espíritos menos felizes que querem desestruturar tudo isso. E vale ressaltar que Kardec ele aborda esse tema, esse assunto, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 29, mais especificamente no item 332. Tá? Eu tive o Itamar falando de certas comunicações mediúnicas, né, que ele participou, onde eu esqueci o nome dele, comentou que parecia mais a Assembleia de Deus, né? Eu me recordo que uma vez eu participei de uma reunião mediúnica num centro espírita em Salvador, lá na Boca do Rio. O nome do centro espírita é Edgar Amon. E quando eu entrei lá no centro espírita, estava havendo uma reunião mediúnica de portas abertas. E daqui a pouco os espíritos começaram se comunicando através de alguns médiuns, né? Pelo menos parecia, e
coordenador responsável pela reunião me chamou para eu doutrinar o espírito. Agora, imagina a situação, né? Um número grande de pessoas que a gente nem conhecia e nem sabia se realmente eram espíritos comunicantes ou não, ou se era algum tipo de embuste, né, que estava acontecendo naquele momento, né? Então, Kardec, ele vem frisar algo interessante. Como o ensino vem dos espíritos, os diversos grupos, assim como os indivíduos, acham-se influenciados por certos espíritos que presidem os seus trabalhos e os dirigem moralmente. Se tudo for bom, racional nesse ensino, pouco importa o nome que toma o espírito. Olha o detalhe interessante, que é uma das preocupações que a gente tem, né? De evocar o espírito, perguntar que o espírito que está coordenando. E quando se fala que é um espírito superior, né? Isso eu tive a oportunidade de acompanhar na última casa espírita que eu participei, né? E se dizia coordenador, se dizia o nome, todos, na realidade, aceitavam o que o espírito falava, né? Tanto é que esse espírito disse que era para abolir os trabalhos de evangelização, né? Não disse pessoalmente para mim, porque eu não estava na reunião, mas depois eu questionei, eu falei, eu quero que ele venha conversar comigo, me dizendo o porquê que ele quer que não se faça mais os trabalhos de evangelização, uma vez que é um trabalho importante, existe uma equipe que pode desenvolver o trabalho, existem crianças que podem ser evangelizadas, hein? Então é incompreensível querer acabar com esse tipo de trabalho. Então, é algo que Kardec ele coloca como regra geral, que jamais o nome é uma garantia. A única e verdadeira garantia de superioridade é o pensamento e a maneira por que esses espíritos se expressam, né? Os conhecimentos que eles vêm trazer, o tipo de orientação que eles vêm nos prestar, é isso que deve ser levado em conta. Então, a importância de um grupo mais reduzido, né? É interessante. Um minuto. Oi? Um minuto, tá bom. Tá? Acontece que muitas vezes os espíritos, para adotar certas ideias mirabolantes, né? Afetam o falso saber e tentam impô-las, retirando um arsenal de palavras técnicas. Então, eles falam sobre caridade, sobre bondade, sobre amor, mas o conteúdo em si não tem muito a registrar, né? Então, Kardec ele coloca, estando em toda parte os espíritos, agem incessantemente sobre nós, sem sabermos, quer que seja ou não espírito ou médium. E aí nós nos reportamos àquela questão 459 do Livro dos Espíritos. Está lá na segunda parte, do Mundo Espírito, o Mundo dos Espíritos, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. Onde pergunta, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E ele diz, muito mais do que imaginamos. Nós vamos complementar no outro tempo que a gente tiver, então. Tá bom? Obrigado, Robertinho. Desafio concluído também. Agora a gente vai passar a bola para João. Deixa eu abrir o áudio de João aqui. Pedir para João abrir o áudio dele. João vai falar para a gente, sobre os textos das dissertações espíritas contidos nessa edição de outubro de 1860. João, meu amigo, libere seu áudio aí. Pronto? Pronto. Agora deixa eu pedir para você liberar sua câmera também, que está fechado. A câmera está fechada, é? Tá. E agora? Deixa eu ver. Ainda não. Câmera. Ah, agora sim. Pronto. Aí você fechou de novo. Estava aberto, você fechou. Aí, Agora, pronto. Estou aprendendo, já lhe disse, né? Meu amigo, 15 minutos. Fica à vontade, João. Deixa eu ver aqui o tempo, porque esse tempo aí é brabo, viu? Seu cronômetro não bate com o da gente. Rapaz, esse negócio desse... Isso é coisa para 2 dias para falar dessas comunicações. Esse tal desse George gosta de escrever demais. E sempre pela mesma média, né, senhora Costel? A primeira aqui é da formação dos espíritos, né? Não vi nenhuma lógica. Na realidade, traz até algumas coisinhas incongruentes, onde ele fala de origem de demônios, em algumas figuras, não sei naquele tempo, mas para nós não tem nenhum sentido. Ele começa dizendo que Deus criou
a semente humana, espalhou nos mundos como um lavrador. É uma figura assim meio discrepante, né? Agora, aqui ele tenta explicar a origem dos demônios, uma linguagem rançosa, né? Que a gente sabe que demônio não tem sentido, e já estava lançada a segunda edição, né, do Livro dos Espíritos. Então, eu queria que usar os espíritos mais ignorantes, enfim. Né? E ainda aqui ele faz uma outra ingenuidade que ele cita aqui, a história de Caim e Abel, né? Que não tem muito sentido para nós. Aí ele continua dizendo, a terra deve ser inteiramente povoada, mas não poderia ser igualmente. Aí tudo bem, não é nenhuma novidade, né? Uns nascem nos grandes centros de civilização, outros, espíritos incertos, ainda necessitados de iniciação, nascem nas florestas recuadas, né? A gente sabe que os irmãos indígenas existem até hoje, a não ser em países que foram dizimados, como Estados Unidos, né? E alguns daqui da América do Sul, mas isso faz parte de um processo evolutivo. Aqui ele, no final, coloca aqui, o estado embrionário é o de um ser que ainda não sofreu migração. Não se pode estudá-lo por isso, que é a origem do homem, né? Eu botei algumas interrogações, porque, na realidade, eu não entendi o que ele quer dizer. Vamos andando. Aqui depois ele passa para os errantes, a mensagem 2. São 7, 8 mensagens aqui que eu nunca vi escrever tanto esse rapaz. Aí ele coloca aqui os espíritos errantes. Olha só, estão divididos em várias categorias. Claro, né? A escala espírita mostra isso. Mas ele diz, a princípio, os embriões que não possuem nenhuma faculdade distinta, olha só, que flutuam no ar como insetos, que se veem turbilhonar num raio de sol, que volitam seu objetivo e se encarnam sem ter feito escolha. Não entendi nada. Vocês se entenderem, depois vocês me ensinam, viu? Pelo amor de Deus. Aí diz, tornam-se seres ignorantes e grosseiros. Não é assim que Kardec coloca, né? Nós fomos criados de maneira simples e ignorante, não grosseiro, né? Grosseiro não cabe. Acima deles estão os levianos, e eu estou refrisando muito isso, pessoal, porque Kardec já tinha publicado desde a primeira edição, na pergunta 100, né? A escala já era conhecida, né? Então, esse espírito que Kardec até mais adiante insere algumas comunicações deles, né? Algumas observações, mas é muito difícil de entender. Estão os levianos, que não são mal, mas apenas maliciosos, divertem-se com os homens, causam aborrecimento, são crianças, não está bem comparado. Delas conservando capricho e malícia pueril. Os espíritos maus não são de todo do mesmo grau. Uns não fazem outro mal, além de ligeiros enganos. Não se prendem a um ser e se limitam a cometer faltas pouco graves. É assim meio vazio, né? A questão de Kardec na classificação eu acho mais perfeita, né? Os espíritos malfeitores impelem ao mal e gozam com isso, mas ainda tem algum lampejo de piedade, aí está certo. Não tem ninguém 100% mal e nem ainda perfeição na maioria, né? Fazem por cálculo e com perseverança. Gozam as torturas morais que provocam. Não sei, né? Mas aí é uma colocação dele. Corresponde no mundo dos espíritos aos vossos criminosos. Aí, mais ou menos. Chego a tal perversidade porque desconhece as leis de Deus. Nas suas vidas carnais, sucumbem de queda em queda, passam séculos antes que eles venham a um pensamento de renovação. Passa mais ou menos, né? O mal é o seu elemento, nele mergulham com prazer. Não sei se é isso, né? Mas obrigados a reencarnar, passam por tais sofrimentos, e esses sofrimentos são de tal modo a crescer em suas vidas, que a paixão do mal neles a consome. Acabam por compreender que deve ceder a voz de Deus. Aí tudo bem, né?
Está mais ou menos lógico. A palavra do Cristo sobre as ovelhas desgarradas é verdadeira. Tá bom. Aí ele entrou no eixo agora um pouquinho. Os espíritos errantes da segunda ordem são os intermediários entre os superiores e os mortais. Eu não entendi, Anderson. Mortais, eu também não entendi, né? Porque é raro que os espíritos se comuniquem diretamente. Também não entendi. Sendo preciso que a tantos sejam impedidos por uma solicitude particular. Também não entendi. Vocês vão olhando aí, se entender, me expliquem, né? Esses intermediários são os espíritos dos mortais, que não têm nenhum mal grave a censurar e cujas intenções não foram más. Também não entendi. Recebem missões, quando realizam com zelo e amor, são recompensados por um progresso mais rápido. Também não entendi essa lei aí, uma lei para um, uma lei para outros, né? Tem menos migrações a sofrer. Assim, os espíritos desejam ardentemente essas missões, que só lhes são concedidas como recompensa, quando são julgados capazes de cumpri-la. Também eu não consigo entender o raciocínio desse rapaz aí, desse espírito. São os espíritos superiores que ele dirige e escolhe as funções. Até aí, vai lá. Os superiores não são todos do mesmo grau. Também tem sentido. Se eles são dispensados das migrações nos nossos mundos, também tem sentido. Não o são das condições de progresso nas esferas mais elevadas, é verdade. Que a evolução é infinita. Enfim, nada existe lacuna no mundo, visível ou invisível. Está mais ou menos. Então, essa aí tem umas escorregadas e umas que acertam. Vem o terceiro, também ainda do cidadão, do George, que ele trata do castigo. Tudo pela senhora Costel. Não é? Não vai dar para ler tudo, mas pelo menos eu vou tentar debulhar algumas incongruências que eu captei aqui ontem. Eu passei o dia aqui estudando isso ontem. Nunca vi tanto trabalho. Aí ele começa, os espíritos maus, egoístas, inflexíveis, logo após a morte, são entregues uma dúvida cruel sobre seu destino presente e futuro. Está certo. Né? Porque ele nem sabe nem como é que estão fazendo. Inicialmente, olha em torno de si, porque não vê verdadeiramente nenhum assunto sobre o qual possa exercer uma influência má. O desespero se apodera deles, e uma vez que o isolamento, a inação são intoleráveis para os espíritos maus. E a inação depende de cada um, né? Não levanta o olhar para o lugar habitado pelos puros. Não tem como ver, né? Porque lhe é vedado, né? Que o cerca logo, sensibilizados pelo abatimento dos espíritos fracos e punidos, lançam-se como uma presa, armando-se com a lembrança de suas faltas passadas, incessantemente posta em ação por meio de gestos irrisórios. É lógico que a gente lembra de tudo, do bem e do mal, claro, tanto aqui como lá, salvo se desencarnou drogado, né? Ou com deficiência mnemônica ou mental, né? Não lhes bastando essa zombaria, lança sobre a terra como abutres esfaimados, procura entre os homens a alma que lhe dá mais fácil acesso às suas tentações. Aí nós chamamos agora de sintonia, né? Naquele tempo não tinha emissora de rádio para sintonizar, agora já é sintonia. Aí está certo. Aí está certo. Dela se apoderam, exalta a cobiça, tentam extinguir a sua fé em Deus e, finalmente, quando donos de uma consciência, vê a presa dominada, espalha o fatal contágio sobre todos que se aproximaram da vida. O espírito mau que dá vazão à sua raiva é quase feliz, não entendi. Apenas sofre no momento em que age e também naqueles em que o bem vai triunfar sobre o mal. Entretanto, passam os séculos, o espírito mau sente-se de súbito invadido pelas trevas. Aperta-se o seu círculo de ação e sua consciência, que até então muda, faz brotar e sentir as pontas acerradas do arrependimento. Claro, aí está certo. Um dia não vai ficar a vida toda no mal, né? Aí, arrastado ao turbilhão, vaga, sentindo, como diz a escritura, o pelo de sua carne se eriçar. Eu nunca vi isso na escritura, mas deixa para lá. É uma força de expressão. E em breve
Um grande vazio se faz ao redor dele. Chegado o momento, deve expiar, tá certo. A reencarnação lá está, tudo bem. Como numa miragem, as provas terríveis que o aguardam. Ele gostaria de recuar, mas não consegue. E precipitado no abismo escancarado da vida, rola apavorado até que o véu da ignorância lhe caia sobre os olhos. É bonito assim, meio poético, mas vive, né? Dá para passar. Agora, ainda é culpado ele vivendo nessa situação. Sente em si uma espécie de lembrança inquietante de pressentimentos que o fazem tremer, mas não o levam a recuar no mundo do mal. Tem muitos realmente que ainda aqui continuam fazendo mal. Esgotado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido sobre o cátio, começa a falar da desencarnação de um espírito desse, né? Que ele vê o castigo e não pode mais voltar ao corpo. Está mais ou menos aqui passa, né? Kardec, eu achei que Kardec botou uma observação no final, né, sobre essa parte aí. Nunca foi desenhado um quadro tão mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro do que a sorte do mal. Então, é necessário recorrer à fantasmagoria das chamas das torturas físicas. Kardec termina a observação aí. Está mais ou menos coerente. Vem a terceira, ainda da senhora Costel, falando sobre mar. Bom, aqui agora o bicho pegou. Porque o George começa dizendo que Marte é um negócio brabo, é pior do que a Terra. E Júpiter ele acerta, mas no Marte ele erra. Por que ele erra no Marte? Porque não tem um consenso de nenhum outro espírito que eu conheça, se vocês tiverem, que fale de Marte, a não ser algumas comunicações como a de Maria João de Deus, né? A mãe de Chico. Tem também de Humberto de Campos. E tem também a reencarnação, tem também de um espírito indiano, né? Tem também de um espírito indiano que eu não notei. Tem Ramatiz, embora o pessoal critica porque Ramatiz não é um espírito espírita, mas aquele livro, A Vida no Planeta Vermelho, tem detalhes até exagerados de coisinha miudinha, né? E não é só um livro do Ramatiz, não, pelo médio Acilo Maes. De sorte que Ramatiz, Humberto de Campos, e também a ciência, porque a ciência também pesquisou, já tem algumas coisas das sondas, né? Aqui já se vê hoje em dia, eu estive olhando aqui no Google algumas pesquisas, né? A comunicação com astronautas que estão em Marte não é tão simples como imaginamos, porque, apesar de estar perto da Terra, a uma distância de 55 milhões de quilômetros, é difícil conseguir o sinal 4G em smartphone lá no planeta, né? Na verdade, não é bem isso. Comunicar-se de forma interplanetária é mais complicado do que o sinal de 4G, como aqui agora a gente vê no Brasil. A velocidade da luz é a forma mais rápida. É a forma mais rápida de viajar pelo espaço. Um minuto, João. Pronto. Então, aqui do que eu pude ver, não tem ainda um consenso. Eu achei mais consenso das outras informações. E também tem uma do espírito Abel Gomes, também no livro Falando da Terra, também, que confirma as demais. De sorte que eu rejeito tudo que o Jorge falou sobre Marte, por enquanto. Espero a ciência para ela dar a última palavra sobre o que já foi descoberto. Voltaremos, porque ainda tem muita água para correr na bica. Muita água para correr na bica, é? Ótimo. Devido aos faltantes, eu aumentei o tempo aqui de cada um que vai falar. Como eu sempre fico por último, para não parecer injusto, né? Eu vou falar primeiro e vou passando a bola depois, certo, pessoal? Eu não tenho muita coisa para falar também, então tá contando meu tempo aqui 5 minutos já, tá, gente? Todo mundo vai ter 5 minutos para comentar agora. Se alguém puder verificar também, eu agradeço. Robert Val tá aí, Anderson? Não, Robert Val tá? não, nem Robert Val, nem Cristiana, nem o Wilson. O Wilson, certo? Itamar fez um comentário sobre o texto dele que eu achei bem interessante. Quando o Itamar falou da questão da sexta-feira, né? Do artigo, né, que o cara escreveu, e quando o cara diz lá a resposta que o Espírito deu sobre as sextas-feiras, né, e sobre a questão da morte do pai do rapaz, e aí Itamar falou, né, eu não acredito que o Espírito tenha dito isso, né,
Eu concordo com o Itamar, né? Eu também não acredito. Só que eu vou trazer. Era muita coisa para Itamar falar, só que lá no 7º parágrafo, tá? Aqui na minha edição, a página 333, mas no 7º parágrafo da resposta do senhor Allan Kardec, no final mesmo, nas últimas 6 linhas, Kardec vai escrever o seguinte: farei uma única observação, é que vossos olhos e ouvidos vos serviram muito mal, porque o médium de quem falais não serve de pena de ganso, e tanto a forma quanto o fundo da maioria das perguntas e das respostas referidas no artigo são pura invenção. São, pois, pequenas calúnias, através das quais quisestes fazer brilhar o vosso talento. Ou seja, Kardec pontua ali, né, a não só o achismo meu e de Itamar, né? Kardec coloca a opinião dele ali em cima do quê? Da observação dele, né? Kardec olhou as referências que a gente vê, né, no artigo que o cara faz, né? Quando ele está descrevendo o médium, né? E a reunião mediúnica, que eles pegavam a pena de ganso, tudo, não sei o quê. E Kardec viu, tipo assim, olha, quando eu entro aqui na sessão, né? Aqui em Lyon, não tem pena de ganso, não tem nada disso que ele está escrevendo lá, né? Então, porra, o cara tá inventando um monte de coisa, né? Para quê? Para poder fazer o artigo dele parecer bonito. Essa é a colocação de Kardec, que eu fico com Kardec, eu concordo com ele, viu, gente? Nesse aí eu não discordo com ele, não, até porque ele que estava lá presente, né? Então, gente, vocês falaram muito bem dos artigos, né? São muitas coisas. De Robertinho, eu não vou acrescentar nada, eu acho que o Robertinho foi muito bem nos pontos para se comentar. Itamar também foi muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão de João e o senhor George. Vou dar a minha opinião, com todo respeito, gente, mas eu sou sincero, vocês sabem disso. Para mim, Jorge falou muita besteira. Muita, mas muita mesmo, não foi pouca não, certo? 99% do que ele disse para mim foi besteira, né? Besteira por quê, antes? Vou citar um exemplo para vocês. Porque nós estamos em 1860, tá? Eu não vou nem olhar para frente. Mas Jorge falou muita coisa nesses artigos que é contraditório com o que estava na codificação já. Entendeu? Vou pegar um exemplo. Estudamos recentemente alguns artigos sobre os animais. Vocês lembram? Né? Teve até aquela sequência de artigos do senhor Charlette, que depois Kardec fez as observações, depois Kardec fez as conclusões, né? E tem uma parte interessante naqueles artigos que foi até tá lá nas entrelinhas no Livro dos Espíritos também, quando vai falar de questão de erraticidade, né? A quem pertence a erraticidade, né? Quando você vai estudar a erraticidade, você vai ver, né? A erraticidade é, vamos dizer assim, por espírito, né? Que já está em estado animal, que já é espírito de fato, com E maiúsculo, certo? Até o momento que ele vira puro. Espírito puro não fica em estado de erraticidade, concordam? Tá lá, né? Tanto no Livro dos Espíritos, quanto lá na Gênesis, eu não gosto de ir lá na frente, mas lá na Gênesis também vai estar a mesma coisa, quanto nos artigos de Charlette. E nos animais, qual é a afirmação dos espíritos e Allan Kardec como conclusão? Animal, você pode até dizer que ele tem alma, se você quiser. Mas animal não tem estado de erraticidade. Por quê? Porque esse estado de erraticidade pertence aos espíritos com E maiúsculo. E o animal não é um espírito com E maiúsculo ainda, segundo as definições que a gente estudou até aqui. Certo? Então, o que acontece? Se um animal não tem erraticidade ainda, como é que o cara vem afirmar, né? Sobre os espíritos errantes, que você está no estágio intermediário, porque eles estão nas partículas, no ar, nas coisas, tipo assim, poxa, essas partículas, essas coisas são anteriores a um estado animal. Se o próprio animal não tem estado de erraticidade, vocês entendem, gente? Se o próprio animal não tem estado de erraticidade, como essas partículas, esses outros vão ter estado de erraticidade? É a mesma coisa de afirmar que um mineral tem um estado de erraticidade, porque existe um princípio ali, material. Entende? Então, assim, quando você vai analisar, o que ele fala é uma grosseria com a própria coisa que a codificação vem. Só que aí a gente tem que lembrar, né, Itamar gosta muito de lembrar dessa passagem. Lá, quando foi ter a primeira vez as dissertações espíritas, o que Kardec falou sobre dissertações espíritas, né? Que ele colocaria sequências, né, de dissertações nas revistas espíritas. Para quê? Para que esses artigos fossem para diálogo das pessoas. Isso não quer dizer, né, meus 5 minutos foram, isso não quer dizer que ele concorde com, né, nem que o espiritismo concorde com essas dissertações. Quer dizer que elas estão lá para que todo mundo averigue. Passar a bola para o próximo aqui, deixa eu ver quem está no próximo na lista aqui. Fred, podemos ir com você? 5 minutos para você, meu amigo. E eu? Vamos lá. Os dois primeiros textos, as duas primeiras apresentações
São bem interessantes também, apesar de que eu vou na sua linha também, Anderson. Não tem assim muito o que comentar. Eu não sei nem o que comentar sobre aquele monte de baboseiras que aquele cidadão escreveu naquele jornal lá. Mas eu compreendo, né, as circunstâncias, o tempo, a época, as necessidades de demonstrar as suas opiniões, o seu conceito sobre aquilo, mas que, na sequência, apesar de não ter sido respondida no mesmo jornal, Kardec colocou de maneira muito sábia as respostas em cada parágrafo, né, em cada consideração feita por aquele cidadão. Uma das coisas que me chamou mais atenção no texto, além de outras, né, da resposta de Kardec, né, é que ele cita somente nesse texto, por 2 vezes, o que ele faz em quase que toda a doutrina nas obras básicas. Coloca a doutrina espírita como ciência. Só nesse texto, ele fala 2 vezes, escreve 2 vezes. E durante todas as obras básicas, ele repete isso exaustivamente. Mas, mesmo assim, os espíritas, de um modo geral, não aprenderam ainda. Esquecem Kardec e começam a vivenciar espíritos religiosos, que têm fundamentação religiosa e que têm vivência religiosa. Joana de Ângeles e Emmanuel são espíritos com histórico muito antigo, longo, de experiências no sagrado, no religioso. Então, é muito natural que eles tragam as experiências deles e os pensamentos deles calcados nesse suporte, nessa estrutura. E aqui no Brasil, isso incendiou, né? As pessoas transformaram, construíram um novo espiritismo, que não era o espiritismo proposto pelos codificadores e por Kardec. Mas é bola que segue, até que o dia esse processo seja melhor depurado e melhor compreendido e parem de dizer que espiritismo é religião. Não é, nunca foi, nunca será. Está muito bem claro isso lá, mas as pessoas insistem em palestras, muitas vezes, de chamar de religião. O espírita pode ser e deve ser até religioso no seu aspecto da sua coexistência espiritual. Mas a doutrina não é religiosa. A doutrina não é uma religião. O que seria uma tremenda burrice dos espíritos trazer mais uma religião. Para quê? Qual a necessidade? Com a quantidade que já tem no mundo. Então, me chamou bastante atenção isso, e isso não foi colocado ainda por ninguém. Só nesse texto, ele fala 2 vezes que é uma ciência. Só nesse texto. Se a gente fosse ficar só nesse texto aí, pronto, já estava claro. Mas basta você ir toda a base, né? E o texto de Robertinho também não vou falar, que ele colocou muito bem aprofundado toda a questão do banquete. Eu não vi ali como nenhum estímulo à vaidade de Kardec, mas o reconhecimento pelo trabalho que ele foi, e que é uma das características que ainda tem no espiritismo do Brasil, né? Você não pode elogiar o companheiro, porque ele vai ficar obsidiado. Quanta burrice, quanta bosteira isso aí. O reconhecimento do trabalho da pessoa que faz, ele deve ser reconhecido em público. Qual é o problema? A parte de João eu vou deixar lá para frente. Eu acho que ainda tem tempo, não tem? Para réplica depois? Pronto. Tem sim. Pronto, obrigado, Fred. Ficou 26 segundos de Fred aqui, gente. Eu vou acrescentar o tempo dele depois, a réplica dele, tá? Deixa eu zerar o tempo aqui. Eu vou pedir, Beto, podemos ir com você? Ó, não vai reclamar do tempo hoje, não. É 5 minutos, fora a réplica depois. 5 minutos, meu amigo. Tá bom o áudio. Eu vi aqui a fala de Itamar dizendo que Kardec é elegante por falar, mas é incisivo. E nesse aí eu não achei ele elegante não, viu? Bateu firme no cara, viu? Ele deve ter ficado contrariado igual a gente. Eu lembro, fiquei numa contrariação
Se eu estou na época, ele ouviu um bocado de coisa, né? E aqui ainda continua, né, aquela briga, porque ele disse que foi com classe de operária, Kardec já vai colocar com classe mais esclarecida. Tinha essa guerra ainda, viu? Classe esclarecida parece que era uma espécie de provar também de que existia o mundo dos espíritos, só fazia parte da prova. Até hoje, viu? A nossa casa espírita só está mais com pessoa esclarecida, viu? E Kardec chamou a atenção aqui que ele se limitou apenas a criticar, eu não boto nem criticar, né? Denegrir mesmo, né? A crença nos espíritos, sua manifestação, não falou da filosofia espírita, só se limitou a isso. Eu achei interessante, eu já tinha notado isso aqui. Outra coisa, uma sessão mediúnica dessa aí, pelo amor de Deus, né? Não vou nem comentar. Um cara que é contra foi convidado, ficou complicado isso aí, né? E as perguntas só coisas cotidianas e ligadas somente ao que ele queria saber. Sessão mediúnica direcionada, esses médios estão completamente obsidiados, se existiu mesmo, né? É uma coisa assim, muita coisa para a gente ver. E teve umas coisas que Itamar já falou, que eu não vou entrar nesse detalhe mais, não. Só foi essas duas coisas. E do banquete, meu irmão, que banquete, hein? E banquete danado, viu? Gente, eu coloquei aqui o princípio espírita é assegurar a nós e a sociedade a felicidade. E é verdade. Se for bem compreendido o dia, Kardec também fala de que um dia vai se disseminar pela sociedade, mas ele coloca aqui que vai demorar muito, mas que devemos começar individual. Isso eu achei interessantíssimo quando ele fala isso. É a nossa parte, né? Fazer a coisa individual, estudar mais, praticar mais, né? Depois ele fala de Leon, depois ele fala aqui reuniões numerosas, menores, mas ele coloca uma observação importante. Mesmo menores, tem que haver harmonia entre os seus componentes. Não é que menor seja melhor. É mais difícil ter essa harmonia, mas pode ter grupo que tenha mais harmonia do que o menor. Eu achei interessante isso aí. E ele diz uma coisa importantíssima. As divergências entre esses grupos, mesmo divergente, tem que aprender a conviver. Tem que aprender a conviver, trabalhar na doutrina. Isso aí eu achei interessante, porque a gente não vai ter essa harmonia, viu, gente? É tanto espírito. Se a gente for analisar aqui, cada um tem uma personalidade, né? Tem uma personalidade, veio de religiões diferentes, em outras encarnações, veio de ideias diferentes. Tem aquele mais incisivo, tem aquele mais calmo, tem aquele mais aconselhador, e o pau quebra. Mas aqui, é como disse anteriormente, mesmo divergindo, a gente tem que manter a doutrina espírita acima de tudo. Olha o que Kardec diz, deve-se ter divergência em detalhes, mas não no fundo. O que é o fundo? São os pilares do espiritismo que não pode ter dúvida. Outros detalhes sim, mas não pode ter dúvida sobre reencarnação, não pode ter dúvida sobre Deus, não pode ter dúvida sobre comunicabilidade dos espíritos, não pode ter dúvida desses pilares. Agora, nas interpretações, sim. A gente aqui teve todo dia tem dúvida, né? Se no mundo espiritual mesmo existe aquele nosso lar, se existe a caverna e de tudo. Eu estou pesquisando, ó. Você está pensando que eu sou besta? Ó. Quando vier os assuntos, eu estou tudo aqui. Mas são divergências em detalhes. Não é o pilar da doutrina espírita que não deve ter divergência. Tempo, Beto. Como? Tempo. Terminou? Terminou. Esqueci de lhe avisar 1 minuto antes, desculpa. 1 minuto? Não, eu esqueci de lhe avisar 1 minuto antes. Já encerrou já os 5 minutos. Então tá bom, na próxima eu continuo. Foi mal, desculpa, velho. Esqueci de dar o aviso.
Pessoal, vamos dar continuidade aqui. Marcos, 5 minutos, meu amigo. Meu tempo eu passo para João, que eu achei que seria interessante, mesmo sendo baboseira, a gente poder fazer algumas explanações a respeito daqueles pontos. Então, eu passo para ele. Pronto, beleza. Tudo bem. Deixa eu perguntar uma coisa a todo mundo. Só levanta a mão assim. Todo mundo concorda que os 5 minutos seja passado para João? Porque eu nunca fiz isso, mas o certo é que a gente faça. Concorda? O Betinho concorda? Né? Beto concorda, Itamar? Não, tô perguntando agora porque é o correto, entendeu, gente? Porque às vezes a pessoa passa só para uma pessoa, o certo é todo mundo concordar, certo? Eu vou passar os 5 minutos para João, certo? Então vamos voltar para Itamar. Itamar, meu amigo, 5 minutos para você fazer suas considerações. Beleza, eu queria fazer um comentário sobre o artigo de Robertinho. Inclusive, João, é bom você anotar aí, você e Beto, que é uma coisa interessante. Eu confesso que eu não tinha visto ainda isso. Nesse artigo que o Robertinho apresentou, olha o que está aí. Ó. A multiplicidade de grupos tem outra vantagem, a de obter uma variedade muito maior de comunicações pela diversidade de aptidões dos médios. Que essas reuniões parciais compartilhem com os outros pequenos grupos o que elas obtêm, cada uma por seu lado, e todas aproveitarão, assim, os seus mútuos trabalhos. Aliás, chegará o momento em que o número de aderentes não mais permitirá uma reunião única, e o grupo deverá fracionar-se pelas forças das coisas. O trabalho que é feito aqui em Baixa Grande, inclusive eu estou aqui em Baixa Grande, Jonas, esse trabalho que é feito aqui, de pegar vários grupos, várias casas espíritas, fazer uma reunião regional, mensal, mediúnica, de avaliação e de interação, proposto por Kardec aqui naquela época, lá em Lyon. Maravilha isso aí, olha. Eu confesso que eu não tinha visto isso ainda, muito interessante. Do artigo de João, veja que maluquice de Geórgia. Geórgia é aquele que trouxe as informações dos planetas lá, né, de Júpiter e de Marte. No último artigo dele, Progresso dos Espíritos, olha o que o cara diz. Os maus espíritos não estão fatalmente condenados a permanecer no mal, certo? Eles podem progredir, mas raramente o querem, pois lhe falta discernimento e encontram uma espécie de prazer e malsão no mal que os pratica, certo? Aí agora vem a maluquice. Para que volte ao bem é necessário que sejam violentamente chocados e punidos, porque seus cérebros tenebrosos só se esclarecem pelo castigo. Ei, João, você vai explicar como é que esses espíritos vão ser chocados aí, viu, João? Você que está apresentando aí, se vire para dizer como é que chocadeira é essa aí, viu? Mas sobre Marte, João, a informação dele, questão 188 do Livro dos Espíritos. Kardec coloca uma nota lá. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um dos de habitantes menos adiantados fisicamente e moralmente. Marte lhe estaria abaixo, sendo-lhe Júpiter superior a todos os respeitos. Então, Kardec diz, segundo os espíritos, então não é só Geórgia. Outros espíritos trouxeram essa informação que Marte realmente era um planeta mais atrasado. E eu fico, em vez de Maria João de Deus, a mãe de Chico, eu fico com Kardec. Sobre o artigo que eu apresentei, aí Beto falou uma coisa que Kardec foi incisivo, sim. Olha o que ele diz aí. Ele foi elegante, lógico, mas foi incisivo. Gostarias a esse respeito de me dizer por que Jesus escolheu seus apóstolos entre o povo e, em lugar de tomá-los entre os homens de letra, aí vem a forma incisiva dele dizer. Foi, sem dúvida, porque não lhe havia, então, jornalistas para lhe dizer o que deveria fazer. Então, ele deu uma cutucada no cara, né? Uma cutucada muito bem feita, mas com elegância, Vamos nos lembrar, janeiro de 1858, aquele artigo Médiuns Julgados, que, inclusive, eu acho que a gente apresentou também, quando Kardec traz as irmãs Fox que estavam presentes na sessão e foi receber o dinheiro para promover fenômenos. Um minuto também. Um minuto, certo. Simplesmente estava lá a Kate, Margarete, né? As norte-americanas, e não aconteceu o fenômeno. Qual a relação que a gente faz isso com esse artigo? O fenômeno não convence, gente. O fenômeno não convence. Por isso que hoje
um cara como Medrado, Florencio Anton e outros tantos têm se distanciado dos fenômenos de efeito físico e buscado entrar nos fenômenos de efeito inteligente, principalmente nos estudos. O último seminário apresentado por Florencio Anton e Jacobina foi maravilhoso. O cara hoje está... Medrado apresentou um artigo essa semana sobre a pandemia, fantástico e maravilhoso. Então, buscando um conhecimento, uma racionalidade e, principalmente, se debruçar sobre Kardec, aprender, que é o que a gente está fazendo aqui. Isso, então, é maravilhoso. Beleza. Pronto. Deixa eu passar a bola agora para nosso amigo Robertinho. 5 minutos, Robertinho. Muito bem, o menorzinho de todos. As colocações feitas por Beto, né, que falou sobre a questão que vai chegar um momento, né, em que o espiritismo deverá exercer uma maior influência na sociedade, que ainda não chegou esse tempo, eu já estava aqui para comentar sobre isso. Mas eu acredito que o momento agora está sendo propício a isso, né? Eu acho que está havendo uma maturidade maior por parte dos espíritas para ter uma melhor compreensão. Por isso, esses trabalhos que estão sendo realizados, de estudos como esse, idêntico a esse, a descoberta, por exemplo, de fraudes na Gênese, no Livro dos Espíritos, e hoje se fala, inclusive, fraudes nas psicografias do Chico Xavier, né? Então, isso aí está fazendo com que a gente tenha uma visão bem diferenciada. Mas eu queria me abordar um pouco o artigo de Itamar, tá? O Kardec, ele tinha tanto uma preocupação tão grande em relação a isso, as pessoas que eram contra a doutrina espírita, para fazer com que a gente tivesse a certeza do princípio doutrinário que nós seguimos, né? Tanto é que ele criou um catálogo nacional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, né? E ele coloca obras realizadas fora do espiritismo e obras contra o espiritismo, tá? Justamente para a gente ler isso, porque são pessoas que não têm um conhecimento espírita e acabam fazendo determinadas abordagens que não agregam, que não acrescenta alguma coisa, mas simplesmente é uma opinião pessoal sua. Então, é interessante a gente reforçar esse entendimento do pensamento contrário à doutrina espírita, para que a gente possa melhor se aprofundar aos estudos. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o artigo de João, esse caso do Geórgeos aí, né? Que fala sobre os espíritos, as partículas volitando. E é interessante que no capítulo 5 do Livro dos Médiuns, das manifestações visuais, Kardec fala os espíritos glóbulos, né? Ele faz esse comentário e fala que não existem esses espíritos glóbulos, tá? Ele enfatiza sobre isso, tá? Que não há existência, que pode ser uma ilusão de ótica da pessoa que está vendo ou do médium que está observando isso, ele pode ver esse tipo de coisa. E aí, eu sempre gosto de botar uma pimentinha aí, né? Sobre a questão dos ovoides, trazidas por André Luiz na sua literatura. Será que realmente existem os ovoides? Né? Porque a alegação do André Luiz é que os ovoides, eles se embrenharam, são espíritos que se embrenharam no mal e que foram perdendo gradativamente o seu perispírito, a estrutura perispiritual. E aí, como eles perderam o perispírito, perderam a forma e se transformaram em ovoides. Então, será que se realmente isso existe? Será que esses ovoides... Então, é algo também para estudo, para a gente se aprofundar, para ver se tem embasamento, que foi o que Beth falou, a questão do alicerce. Tá? Dias atrás, a gente fez um comentário sobre o espírito que se dizia que não pediu, né, para reencarnar, e que ele estava ali por castigo, e a gente fez um comentário desse tipo, e aí falou-se sobre a questão dos espíritos, que há uma imposição da reencarnação, que o André Luiz chama como... agora me deu um branco aqui na cabeça, alguém pode me lembrar aí? Reencarnação compulsória. Compulsória, isso. Um minuto é compulsório também. Tá bom, tá? Então, fala sobre reencarnação compulsória. Então, é outra coisa. Eu não estou aqui contestando a obra de André Luiz. Não é isso, como as outras obras. Mas nos conduzindo, a gente se aprofundar nesses estudos
para ver se existe um embasamento na doutrina espírita. Porque houve, ao longo do tempo, uma distorção dos ensinamentos de Kardec, tá? E a boa parte das pessoas falam que o Kardec está ultrapassado. E, na realidade, se a gente observar a obra de Kardec, ou seja, a obra trazida dos Espíritos Superiores, está na vanguarda. Tem muita coisa que falava-se em 1857 e que está se descobrindo na atualidade. Então, é interessante a gente se aprofundar nos estudos para ver se isso é veracidade, né? A reencarnação compulsória, os espíritos ovoides e assim sucessivamente. Tá bom? Rapaz, como é que pode? Você tava com um cronômetro aí, era, Robertinho? Na hora que deu 0. Não é possível isso, não, pô. Meu Deus do céu. João, meu amigo, deixa eu pedir para João liberar o áudio dele aqui. Robertinho não, Robertão. Obrigado, Robertão. Valeu. Pronto. João, meu amigo, 5 minutos. Tá ouvindo? Sim, sim. Lembra que eu tenho um crédito? É mesmo, né? 5 minutos e 25 segundos, esquecido. Desculpa. Não, senhor. Bom, todo mundo jogou o George para o meu lado e caiu fora. Só a Anderson falou umas coisas assim, mas o resto jogou a bomba na minha mão. Na realidade, não é fácil falar as coisas desse moço, mas vamos deixar um pouco de lado. Bom, a fala de Roberto foi interessante quando ele cita no discurso de Kardec os 3 tipos de espíritas. Rapidinho, João, perdão. São 10 minutos, que Marcos lhe deu 5 minutos. Então você tem 10 minutos, é 5 mais 5, perdão. Fred, obrigado, Fred, pela lembrança. Eu estava lembrando. 10 minutos, perdão. Então, ali, quando Kardec cita no discurso os 3 tipos de espíritas, claro que é uma opinião dele que eu assino embaixo. Isso ele vai repetir, além do Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no item 350 também, viu, gente? Chamar espírita de cristão não muda muita coisa, não. Tem espírita budista, islamista, mas Kardec estava no mundo ocidental, não é? De maneiras que o que ele está querendo dizer é que aqueles que aceitam a doutrina, até porque também, gente, se nós nos lembrarmos a pergunta 625, modelo, né, para a gente seguir, só tem uma palavra lá, Jesus Cristo, vede Jesus Cristo. Consequentemente, não tem como a gente fugir da moral cristã. Não tem como. Tem outros grandes médiuns pregadores aí, de outras filosofias, Brahma, Confúcio, Lao Tzu e outros, mas todos foram missionários de Jesus, que trouxeram a verdade na condição sociológica e cultural de cada país onde eles reencarnaram. Olha a diferença de Buda para Confúcio, Lao Tzu e Zoroastro na Pérsia, que atualmente é o Irã, né? Então, a diferença é enorme, porque a cultura influi realmente. Ele tem que adaptar a mensagem àqueles costumes, porque não vai mudar ninguém. E vocês viram, o Fred falou, no Brasil também, para mudar o espiritismo religioso. Eu vou contar a vocês, uma certa época eu fiz um ofício à federação, que ela botava assim, mensário religioso de espiritismo cristão. E eu sugeri mensário religioso, científico e filosófico do espiritismo. E o presidente da época me mandou uma resposta seca, na mesma hora, né? Menos de 30 dias chegou a resposta, naquele tempo que era correio, disse, foi Bezerra de Menezes, ou foi Bezerra quem determinou assim, e assim será. Agora, acho que já estão mudando, né? Eu ia brigar com o quê? Então, esse sincretismo ainda predomina e predominará, eu creio até por séculos, em vários países da Terra. Mas a moral cristã é a principal. E aqui, que eu não falei, vocês não lembraram, tem uma mensagem da irmã Rosália. Vocês lembram, né? A mensagem da irmã Rosália, da caridade. E que ela foi tão importante que Kardec transcreveu ipsiliter no Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? De maneiras que eu não acredito, Fred, em religião dogmática. Se a gente quer levar o espiritismo para algum dogma, é problema nosso. A doutrina não tem nenhum dogma a não ser a reencarnação, que Kardec enfatiza muito isto.
Agora, a maneira, se reza sentado, em pé, deitado, com luz acesa, apagada, se faz xalamaleque, é problema de cada um de nós. Se quer botar um tamborzinho, aquele negócio, Itamar gosta muito dessas coisas, que ele vem de lá do Pixi, né? Mas a questão, meus irmãos, é a gente fazer o bem. Nós estamos aqui alegre, brincando, mas se vocês me xingarem, eu não posso revidar. O Kardec, como Itamar colocou, era elegante. O Kardec batia seguro, inciso, conhecedor profundo. Beto também quer copiar Kardec, quer ser parecido. Cuidado, viu, Beto? Não escorrega. A questão é o seguinte, na realidade, eu vou também revelar aqui a vocês, eu tenho uns 30, 40 jornais espíritas, que teve uns anos aí, umas décadas, que eu andei polemizando com companheiros lá do Sul. Nossa Senhora, imagina cada Baixa Grande discutir com um jornalista de São Paulo. Me davam cada pancada, para não dizer patada. E eu guardo jornais tudo. Mas meu mentor encarnado era Adeolinda Amorim, ele sempre me recomendava: prudência, meu irmão, meu confrade, que ele é de Baixa Grande, Tamar sabe, né? Prudência, entendeu? Tenha cuidado, que esses irmãos não é o que aparentam, não. Ponderação no falar. Isso me ajudou muito. Até que eu fui saindo pela tangente, deixei de lado. Mas eu queria voltar aqui um pouco, pessoal, sobre o George. Eu não queria mais falar dele, mas tem que falar aqui alguma coisa, porque ele coloca Marte numa situação monstruosa. Se a gente ler aqui esse catatal enorme aqui do George sobre Marte, é até quase que inacreditável. Ele chega a dizer aqui umas coisas que a gente fica até... Aqui ele diz que os elementos lá de Marte têm a cólera cega de um caos. O mar furioso separa os continentes sem navegação, o vento ruge, a curva das árvores até no solo, o terreno não oferece condições geológicas da Terra. O fogo não aquece, os vulcões são desconhecidos e as montanhas. Só que agora, já com algumas sondas que estão mandando a Marte, né, achava-se que Marte era um planeta já desgastado, mas algumas sondas estão mostrando que, por ironia, lá tem as maiores montanhas do sistema solar. Então, como agora a gente já está vendo sondas russas, chinesas, americanas, se não me engano, tem mais algumas que vocês lembram, que estão pousando, parece ser o Japão e a Coreia do Norte, já estão pousando em Marte, mandando muitas fotografias. Eu quero crer, no meu acanhado entendimento, que daqui a algumas décadas a gente terá muita coisa de informação sobre Marte. Porém, eu não concordo nunca com o George de ser um dos planetas mais inferiores, até porque nós sabemos que Mercúrio, muito próximo do Sol, com calor insuportável para nós aqui na Terra, Vênus também, pela ordem, seriam mais, não é inferiores, mas estariam em início de formação, não oferecendo uma vida melhor. E o espírito Abel Gomes, nesse mesmo livro, Falando a Terra, ele coloca uma coisa interessante na hierarquia do sistema solar. Ele coloca Júpiter em primeiro, Saturno e Marte. São os gigantescos do aperfeiçoamento nessa organização planetária. Então, ele já faz como se fosse uma hierarquia na descrição. A dona Maria João de Deus também já citou, eu também já li várias vezes, colocando Marte acima de Júpiter. Eu também não concordo, minha ideia, mas não posso comprovar, né? Uma ideia pessoal minha, não é fundo de verdade. Mas, pela lógica, o que é que se observa do que a ciência ensinou? Quanto mais distante do sistema solar, mais frio é o planeta. De sorte que Plutão chegou até há pouco dias a ser caçado de planeta, mas porque lá é praticamente gasoso, tem mais nitrogênio, né? Não tem muita solidez na sua crosta. Aí viria Netuno, Urano. Urano vem logo após Júpiter. Então, Júpiter, Urano e Marte estariam bem próximos de uma civilização mais evoluída do que a Terra. São conjecturas que a gente faz por indução ou dedução lógica. Mas deixemos que o papel da ciência é este, que vai caminhar, e as informações que virão de alguns espíritos, ainda contraditórias com a maioria, mas a gente vai fazendo, juntar o xadrez,
para que a gente possa fazer alguma conjectura pessoal que não é a doutrina espírita. Desta maneira, nós vamos colocar, Anderson, esse George na geladeira, viu, por muito tempo. Kardec era tolerante demais. Escrever tanta coisa, meu Deus, antilógica. Acho que ele nem quis contestar, porque não tinha espaço na revista, né? É muita coisa. Mas vamos orar por ele, que é irmão da gente, também é gente boa. E a gente nem sabe, às vezes, com quem está falando, ele pode estar muito mais evoluído do que a gente está aqui falando besteira, mas aqui ele não foi coerente, há muita incongruência com a própria doutrina que não deixa margem a dúvida. Ok? Um minuto, João. Não, já terminei. Já terminou? Beleza. Terminei. Muito obrigado, João. Obrigado a Marcos também por ter dado esse tempo a João também. Deu para João falar bem mais coisa. Muita coisa mesmo. Deixa eu só botar o tempo aqui, viu, gente? Mudar o horário do cronômetro aqui. Agora vai ser 2 minutos para todo mundo. Deixa eu botar primeiro que começa por mim, então tem que... Para todo mundo, não. Então a pessoa lembra, eu lembro. Tem 2 minutos e meio, viu? 2 minutos para mim. Ah, tá contando o tempo. Gente, eu vou fazer um pequeno comentário aqui, né, sobre o que o João tava falando agora, que é o seguinte, né? A gente precisa olhar a idade dos planetas em cima de uma visão científica, né? Como o João bem trouxe, né? Se a gente for pegar o que é consenso para a ciência, tá, gente? Não é achismo, é o que é consenso, né? Marte teria 4,6 bilhões de anos. A Terra tem 4,54, ou seja, 50 bilhões a menos do que Marte, né? E Júpiter, 4,5, né? 40 bilhões a menos do que a Terra. Então, se a gente for falar do que é consenso para a ciência, Marte é mais velho, a Terra depois de Marte, Júpiter depois da Terra. Saiu um artigo na Super Interessante no final de 2017, em outubro de 2017, que um grupo de cientistas alemães acreditam que Júpiter seja mais velho do que todos os outros planetas na Terra. Porque eles argumentam que Júpiter, por ser gasoso, você não poder pegar um pedaço do solo de Júpiter para poder estudar, né, fazer aquele estudo de carbono, enfim, de outras teorias, né, eles trazem uma teoria. Só que essa teoria nunca se tornou consenso, tá, gente? Então a gente precisa respeitar o que já é uma visão de consenso, que pode mudar, lógico, é um princípio da ciência, é a mutabilidade, né, assim como o espiritismo, né, é a evolução do pensamento sempre, né? E uma teoria que está ali deslocada, né? Ela existe, mas está deslocada. Então, para o nosso conhecimento científico de hoje, né, Júpiter seria mais velho, ou seria mais novo do que a Terra, que é mais novo do que Marte. E aí, levando para os espíritos, vamos só para a introdução, falta alguns segundos, 20 segundos, só vou falar rapidinho, gente. Se a gente for para a introdução mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, introdução não, já no segundo capítulo, se eu não me engano, que vai falar sobre a evolução dos mundos, né? A gente vai ver uma parte interessante que vai estar lá na Gênesis também, quando Kardec vai dizer, né? A evolução dos espíritos que estão em um globo e a evolução do globo são independentes, né? Independentes como? Nós, quando estamos na Terra, não é nossa evolução moral que vai fazer o globo evoluir o seu estágio. Nem a gente acha que a gente vai retardar a evolução do globo. Tanto que, se o globo atingir, como a gente sempre fala, né? Um estágio de vibração estrutural melhor do que o que nós temos, nós seremos convidados a reencarnar em outro planeta e o globo vai ter uma população conforme a sua vibração. Nessa teoria, né? Nessa teoria faria sentido dizer que Marte, né, estaria mais evoluído, inclusive, do que a Terra, se fosse falar só de idade, certo, gente? Mas é uma teoria, tá? Eu passo a bola agora para Fred, né, meu amigo? É isso, Fred. 2 minutos e meio, ficou faltando 30 segundos do seu da outra, beleza? Beleza. Vou tentar ser rápido, que são 13 psicografias, né? É difícil até em 25, meia hora falar sobre isso, né? João tentou sintetizar o máximo que ele pôde. Esse espírito que escreveu mais, que é George, eu fiz uma pesquisa sobre ele e encontrei aqui que ele nasceu numa cidade chamada Fontaines. Não, ele nasceu em Paris, né? E desencarnou na cidade chamada de Fontaines, né? Ele tinha como profissão pintor, né? E existem algumas teorias a respeito dele, né? Inclusive sobre o nome dele, né? Sabe-se que o primeiro e o segundo nome era Louis Henri.
Agora, o George, o Georges, ou outra coisa, ainda está sobre análise, estudo, né? Eu falei que ele desencarnou em Fontaine, não, ele desencarnou em Paris. Ele desencarnou 3 meses depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, muito possivelmente, ele talvez não tenha nem lido o livro, não tenha nem estudado o livro, né? Ele era pintor, né? E fez quase que 17 mensagens através dessa médium, que é outra incógnita também, né? Há estudos que apontam que essa médium Castelli, né? Senhora Castelli e senhor Castelli, que o marido e a mulher eram médios e colaboraram com Kardec, poderiam ser também a senhora L, que tem mensagens lá no Evangelho segundo o Espiritismo e em outras obras, né? E isso aí seria apenas um dos pseudônimos dela, né? Eu passei no chat aí um link de um site de autores clássicos, onde eles fazem um estudo bastante interessante a respeito do Geórgios e da senhora Castelli, né? E colocam essas possibilidades. João, na linha, eu acho que a ciência vai revelar 30 muito segundos. mais antes do que você imagina. Não vai ser décadas, não. Vai ser anos, né, que nós vamos ter conhecimentos maiores. E eu concordo com você. Eu acho que ele também não teve Marte, não, viu? Ele fez muita teoria maluca, até porque ele disse que não tem inverno, não tem verão em Marte, e a ciência já comprovou que Marte é o único planeta, depois da Terra, que tem as 4 estações. Recentemente, a sonda Perseverance registrou uma foto que está gerando uma polêmica desgraçada aí, né? Um arco-íris em Marte. Se tem arco-íris, tem chuva, né? Eu tenho alguma coisa parecida. Só que a NASA está dizendo que foi a câmera, né? Que foi um efeito da câmera, tal. Então, acho que nos próximos anos a gente vai saber muita coisa ainda. É importante você pontuar isso mesmo, Fred, que a NASA ontem lançou uma nota oficial, né, dizendo que é um efeito da lente apenas, né? Mostrou até outra foto tirada no mesmo momento, mostrando que não tinha um arco-íris, né? Mas, enfim, tem muita coisa para se descobrir, né? Saiu até vento lá, né? Vamos lá, Beto. 2 minutos para você, meu amigo. Vou tentar ser rápido. Isso que João falou do espiritismo, eu anotei aqui que Roberto disse que os adeptos são 13 milhões. Eu acho que são mais porque tem os simpatizantes, né? São católicos e vai para a nossa igreja, toma passe, faz tudo, né? Então, o espiritismo está em toda parte. A segunda, as 3 categorias existem até hoje, viu? Existe espírita que só vai nas reuniões mediúnicas. Existe aquele que gosta da reunião mediúnica, gosta da filosofia, mas briga com todo mundo da casa espírita. É uma pedra ali angular naquela casa espírita. E tem aquele que realmente quer alguma coisa. Outra coisa aí, no jornal aí, a primeira, disse que Kardec deu a resposta, mas eles não publicaram. Se fosse nessa época, tinha direito de resposta, tinha que dar, não é? Naquela época não tinha, usou Recife Espírita. E a gente falou tanto desse George aí, eu percebi que as mensagens não são todas deles. Agora são pela mesma médium. Então, o George também pode ser a médium também, viu? Bem confuso aí. Eu queria ver uma comunicação desse George por outro médium, mas é tudo por essa senhora aí. E outra coisa importante que ninguém falou, o Kardec diz aqui, o Kardec, o ensinamento vindo dos espíritos de diferentes grupos, tanto quanto os indivíduos, se encontra sob a influência de certos espíritos que presidem seus trabalhos e dirigem moralmente. Tomar cuidado com os nossos dirigentes espirituais, com nossos mentores. Ele está chamando a atenção disso. E ninguém tocou nesse assunto aqui. Apesar de ser vários grupos diferentes, a gente tem que ter muita coisa. E ele diz que evitar as armadilhas dos espíritos, porque a gente acha que só o médium está sob a influência dos espíritos, ele diz que pode estar a casa inteira. Então, as armadilhas é estudo, trabalho no bem, caridade e praticar o que tem aí na doutrina espírita. É isso aí que eu queria colocar. Muito obrigado, Beto. Marcos, meu amigo, 2 minutos. Quer falar? 2 minutos. Eu vou apenas aqui fazer uma citação a respeito da questão desse primeiro artigo, que foi as respostas de Kardec, que ele coloca
inicialmente um artigo referente à CM, falando a respeito de uma série de questões incongruentes sobre a mediunidade e a forma como foi colocada. E Kardec, ele diz aqui de uma forma bem segura, quando ele diz: isso, porém, nada representaria as vossas palavras, não tendesse a falsear a opinião pública sobre o princípio e as consequências das práticas espíritas. Porque ele vai frisar, a partir daí, sobre o direcionamento da doutrina espírita em termos de processos racionais e daquilo que se tenta colocar em torno do que foi falso em todas as situações. Porque quando se trata das perguntas feitas pelos a médium sobre esse ou aquele fenômeno, o que o espírito diria a respeito, obviamente aquilo ali está claro. Ou existe, por detrás de tudo isso, um espírito embusteiro na tentativa de enganar, ou as pessoas que estavam reunidas ali não tinham nenhum preparo para fazer esses questionamentos, ou, de outra sorte, quem estava tendo esse entendimento e que chega até chamar os espíritas de imbecis em torno da compreensão e que são menos inteligentes. Então, a gente acaba observando que existe aquele tipo de pasquim que quer levar notícia para a população sem fazer nenhum tipo de consideração, de análise em torno de determinados conteúdos, o que levou Kardec, de certa forma, a referendar isso e contrapor, porque estava em nome a questão do pensamento da doutrina espírita. E isso tinha um significado, que era justamente colocar em ordem a questão da verdade. É o que Kardec vai, nesse exato momento, postular com toda a sabedoria e bom senso. Obrigado, Marcos, pela colaboração também. Quer falar alguma coisa, Tamar, rapidinho? Bom, Anderson, eu queria só justificar para vocês que eu estou passando por problemas profissionais. No domingo está sempre escalado, e aí eu conversando com ele, eu coloquei ele no outro grupo de estudo da quinta-feira. Então, ele vai ficar participando desse assim que puder. Dificilmente ele vai ter tempo de fazer a apresentação durante esses próximos 30 dias. Mas ele está participando do de quinta-feira e irá também apresentar artigos lá no de quinta-feira, que já está finalizando 1858. Então, por isso essa justificativa, porque ele ficou muito preocupado. Ele disse: não, pai, você participa assim que você puder. Então, na hora os coordenadores aí, dificilmente ele terá condição de apresentar artigos. Beleza, Beto quer falar rapidinho. Fala, Beto. É só uma sugestão. Era interessante a gente criar um outro grupo, não de revista espírita, mas o que temos aqui que não dá tempo de discutir. Seria ótimo ver esse negócio de ovoide, esse negócio de espírito, no mundo espiritual, se tem lugar circunscrito, eu participaria. Vamos pensar nisso, porque está ficando muita coisa no ar. É bom discutir, assunto por assunto. Se criar, Tamar, eu estou junto, hein? Pronto, fica a sugestão. Vamos debater isso lá no WhatsApp. Lembre de puxar o assunto lá, viu, Beto? Senão acaba morrendo. Fred também falou que queria falar dos outros artigos lá no grupo. Fica só aqui, a gente não puxa. Precisa instigar no grupo, né? Alguém chegar lá e falar lá para quem tiver tempo participar. Tá bom, pessoal? Então, vamos agradecer, né? Pela oportunidade. Agradecendo primeiramente a Deus, pela presença dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiões. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, por essa manhã de estudo, por esses momentos de aprendizado, de reflexão, de sorrisos. É sempre muito bom estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e que seja um ótimo domingo para todos nós. Que assim seja.
Pessoal, muito obrigado a todos vocês, João, Fred, Tamar, Beto, Robertinho, Marcos. Obrigado pela participação. Até domingo que vem. Vamos tentar, tá, gente, continuar esses debates lá no grupo, porque eles são importantes. Tá certo, pessoal? Cada um dentro das suas possibilidades, falar, interagir, tá? Um beijo para todo mundo. Até domingo que vem, gente. Um abraço, tchau, tchau. bom domingo a todos, hein? Tchau, tchau.